Bem-vindos ao vídeo temático de Abril. Este mês o tema é a fase folicular. O último mês nós falámos da menstruação. Podem rever o vídeo. Eu sei, é muito grande e prometo que vou tentar que este seja mais pequenino. E também quero partir o outro em pedacinhos para ser mais fácil, ou pelo menos por capítulos para vocês navegarem. Está nos meus planos, mas bem-vindos. Vamos falar aqui sobre a fase folicular. Tenho os dois telemóveis este mês aqui e, portanto, bora lá. A fase folicular é a segunda fase do nosso ciclo menstrual. Cíclicas. A fase folicular começa quando a menstruação acaba. Eu podia dizer-vos, a fase folicular é o 8º dia do ciclo menstrual, mas depende. Há pessoas que têm uma menstruação de 4 dias, há outras que têm de 5, 7. Então, a fase folicular começa quando a fase da menstruação termina, ok? Vamos pensar que tiveram 7 dias de menstruação, a fase folicular é o 8º dia. E, portanto, como normalmente eu leio a capa do mês, porque estes meses temáticos eu estou a fazer um vídeo por mês, que é o tema da agenda menstrual que eu desenvolvi no projeto da Educadora Menstrual, e cada mês tem uma temática para que possa vos trazer mais conhecimento, mais sabedoria, mais literacia, e portanto em abril é a fase folicular. E quero ler-vos a capa da fase folicular. E diz assim: nascemos com um número definido de células que virão a ser óvulos maturos, prontos a serem fecundados. Cada mês e após o fim da menstruação, uma dessas células termina o seu processo de amadurecimento dentro de um dos ovários. A esta fase chamamos de fase folicular. E tem este nome porque acontece dentro do folículo. Para que tal aconteça, a hormona FSH é libertada pelo cérebro e viaja até aos nossos ovários, estimulando os folículos a amadurecer o óvulo e, com isto, produzir mais estrogênio e também testosterona. Sim, esta é a fase em que a nossa testosterona aumenta um bocadinho, nada a ver com os níveis dos homens, mas ainda assim é nesta fase. E como nos outros vídeos, normalmente eu mostro aqui um bocadinho o meu gráfico de temperatura basal, que é um dos sinais de que ovulamos naquele mês, etc. Este mês eu fui de férias. E normalmente eu comento só um bocadinho do meu gráfico. Podemos ver outros meses, por exemplo, aqui quero ser mais rápida realmente neste vídeo. Pronto, em fevereiro comentei aqui uma temperatura mais baixa e depois mais alta. Abril eu fui de férias e foi a Páscoa e o termómetro ficou um bocadinho aqui perdido no meio das malas e etc. E não tirei a minha temperatura basal. Percebi aqui quando é que eu ovulei. Percebi, ok, isto é ovulação. E agora, entretanto, já comecei aqui a medir outra vez. Mas tive aqui uns quantos dias em que ficou perdido o termómetro basal pela minha mala de viagem. E pronto. Portanto, não consigo comentar muito sobre a minha temperatura basal este mês. Posso só dizer uma coisa muito interessante. Vocês veem aqui este pico. Então, este pico, que foi no fim de semana da Páscoa, eu bebi um pouco de álcool, que eu normalmente não bebo muito, e fui-me deitar por volta de 1 hora. E acordei com uma temperatura basal muito alta. E porquê é que eu vos estou a dizer isto? Para que vocês saibam e tenham noção que é verdade, o álcool afeta o nosso corpo
e dormir tarde também afeta o nosso corpo. E, portanto, se vocês seguem a temperatura basal, se vocês apontam a temperatura basal, tenham também noção disto. Às vezes pode haver um pico e não significa que é ovulação, ok? Pode ser só teres deitado às 2 da manhã. Fechar aqui a agenda e vamos continuar. Portanto, já vos disse que a menstruação é, bom, pode ser 3, 6, até 7 dias e depois começa a fase folicular. E como também dizia ali, a fase folicular tem este nome por causa do folículo. É ele tipo o principal nesta fase. Vocês sabem o que é um folículo? Então, um folículo é uma célula que consegue, que ajuda outra célula, outra estrutura a amadurecer. E existem vários. Existe os folículos capilares, os nossos cabelitos. Existem, lá está, os folículos nos ovários, e é destes folículos que nós vamos estar aqui a falar. E existem outros. E estes folículos, nós nascemos com um número determinado. Mas eles são muito imaturos. Na verdade é tudo muito imaturo. Tanto que não são, dentro dos folículos, desses folículos, não são sequer óvulos. São oócitos. São células que vão crescer para serem óvulos. Ok? Boa. Eu digo muito isto. E só para vocês terem aqui uma... Eu acho que é um exercício um bocadinho... É bonito. Para vocês terem este conhecimento, esta curiosidade. Quando nós estamos dentro da barriga das nossas mães, portanto, ainda quando elas têm 5 meses, no quinto mês da gestação, espero que me consigam ouvir bem, nós temos portanto, o bebê a crescer, um bebê no quinto mês dentro da barriguita da mãe, tem cerca de 7 milhões destas células, ok? Não é pouco, não é pouco, são 7 milhões. Quando nós chegamos à menarca, eu também já fiz um vídeo sobre a menarca, onde eu explico o que é, onde eu ajudo a fazer um kit para que as nossas filhas e as pessoas que nós amamos consigam passar melhor por esta fase e se sintam suportadas e amadas. Nós chegamos à menarca com cerca destes 7 milhões. Nós chegamos à menarca com cerca de 300 mil. Ok? E destes 300 mil, na verdade, em toda a nossa vida cíclica, portanto fértil, nós só libertamos cerca de 400. Só isto. Só 400. E portanto existe sim uma grande seleção para quais oócitos desenvolvem para serem libertados e possivelmente fecundados. Quando nós chegamos à menopausa, é quando nós ficamos com 0. Portanto, para onde é que foram os outros todos? Para onde é que foi tanta célula? Elas degeneram-se, porque realmente existe aqui uma seleção para qual vai amadurecer e ser liberto
cada ciclo menstrual. O que significa que nós temos cerca de 400 ciclos. Cerca, depende das gravidezes, depende dos ciclos anovulatórios, etc. A fase folicular é considerada a primavera do nosso ciclo. Acho que no último vídeo, o vídeo da menstruação, eu disse-vos que a menstruação é considerada o inverno. Então, se é considerada o inverno, a fase folicular é considerada realmente a primavera do nosso ciclo menstrual. E como na primavera normalmente acontece, nós tivemos algum tempo, a natureza teve tempo para hibernar, teve tempo para descansar, teve tempo para, respirar, estar consigo mesma, e agora sim começa a brotar. A primavera, nós já estamos todos, queremos ir lá para fora, queremos. E o nosso próprio corpo começa a ter mais energia, começa ele próprio a brotar. A fase folicular. Vocês sabem que nós sermos cíclicas acontece porque existe uma dança hormonal que acaba por nos trazer, fazer-nos vivenciar emoções diferentes, comportamentos, muitos deles inconscientes, mas diferentes. Então, nesta fase, eu quero deixar-vos aqui um resumo de sinais, de sintomas, do que vocês podem sentir durante esta fase. Portanto, nesta fase, na fase folicular, que eu adoro, na verdade, adoro a fase folicular. Nesta fase folicular, a nossa energia começa a crescer e a querer brotar. As árvores começam a crescer as folhinhas. Portanto, a nossa energia começa a aumentar. Como tal, o nosso líbido também. O nosso líbido começa a aumentar. Nesta fase, eu depois já vos explico melhor o que é que acontece a nível das hormonas que provocam isto aqui. Mas duas hormonas que também já falei quando li a capa, que elas aumentam nesta fase, que estavam em níveis mesmo baixos e agora começam a aumentar, é o estrogênio e a testosterona. E por causa disto, nesta fase, nós estamos mais organizados, focados, assertivos. E como tal, esta fase é ótima para fazerem entrevistas, é ótima para darem palestras, discussões estruturais, porque o nosso pensamento cognitivo está em altas, a nossa capacidade de fazer. Portanto, esta fase também é uma fase muito social. Nós estamos para fora. Não é? As árvores, quando brotam, elas brotam para o mundo. É para o mundo. E, portanto, nesta primavera do nosso ciclo, nós temos isto tudo. É muito bom. Por exemplo, outra coisa nesta fase é o nosso sistema imunitário. Está brutal. O sistema imunitário também sobe, está forte, está capaz de lutar contra invasões externas, o que for.
Porque ele quer realmente proteger para construir. Estamos criativas, principalmente quanto mais dentro da fase folicular, quantos mais dias desde a menstruação e quantos menos dias até à ovulação. E os nossos workouts, que ali na menstruação estavam numa caminhada, num pilates, numa yoga, ou mesmo quem continua a fazer pesos, os 10 quilos já doía, se calhar aqui aguentam 15. Então aqui os nossos treinos já podem ser mais de pesos, de hits, ok? E pronto, vocês acho que já perceberam aqui a ideia, ou seja, nesta fase nós estamos extrovertidas, estamos animadas, estamos mais mentais do que emocionais. Existe sempre um bocadinho aquela piada que, sim, nesta fase, se o nosso companheiro chegar atrás de nós e nos der uma palmadinha, nós sorrimos e damos uma palmadinha para trás. Enquanto que na menstruação, se ele nos dar uma palmadinha, nós ficamos, que chato. Portanto, realmente muda aqui para nós cíclicas. Nós somos uma dança, nós somos dança. E porquê que estas coisas todas acontecem? Vocês podem tirar aqui um print e quando estiverem a passar por isto, venham rever. Porquê é que isto tudo acontece? Portanto, isto tudo acontece, como já vos disse, porque existem realmente diferença nas hormonas de uma fase para a outra. Imaginando, não é, que isto aqui é um ciclo menstrual que vai desde o dia 1 da menstruação até o outro dia 1 da menstruação. E depois, mais ou menos, não é, vamos dividir 4 fases, em que, imaginem, de 1 até ao 7º dia é a menstruação e no 7º dia, no 8º, na verdade, vamos pensar, começa a fase folicular, portanto aqui é a fase folicular, depois aqui acontece a ovulação, vamos dizer no dia 14, ovulação, não significa que vá acontecer no dia 14, existem muitos ciclos que não acontecem no dia 14, aliás, por exemplo, este último ciclo que eu terminei, porque já estou no novo, mas eu ovulei no dia do meu ciclo 12, 13, portanto, depende um bocadito, ok? E é por isso que conhecermos o nosso ciclo ajuda, porque quantos mais ciclos nós fazemos o tracking, nós percebemos, nós cada vez nos vamos conhecendo melhor. E quando alguma coisa acontece dentro de nós também conseguimos mais facilmente ver. E portanto, estava a dizer, e depois aqui, eu estou a dividir isto exatamente igual para ser mais fácil, na verdade a ovulação é bem mais pequenina e a fase lútea é bem maior, mas pronto, fase lútea. Vamos dizer aqui, pronto, no dia 20 começa a fase lútea. E portanto, a nível hormonal, o que acontece, e realmente é mesmo muito importante esta parte, o que acontece é, no início, vamos pensar que aqui o pretinho, esta caneta pretita, é o estrogênio. E a vermelha, a caneta vermelha, vermelhita, é a progesterona. Ok? Portanto, existem mais, como já vos falei também na FSH, na LH, depois também temos testosteronas, temos GnRW, gonadotrofinas, etc. Mas aqui, neste momento, eu vou-vos mostrar estas duas. Pronto,
Então, o estrogênio, na verdade, no início do mês, deixa-me só um bocadinho para aqui, no início de cada mês, de cada ciclo, desculpem, no início de cada ciclo, as nossas hormonas estão bem lá em baixo. Bem lá em baixo, podem subir aqui um bocadinho, estrogénios. Na fase folicular, que é o que a gente agora estamos a falar, ela vai crescendo até que tem o pico na ovulação e depois volta a descer. Estrogênio. Estrogênio é mesmo importante. Também o FSH, porque é assim, vocês, bom, se calhar vocês não sabem, mas eu já referi aqui também. O FSH, que é muito importante nesta fase folicular, porque FSH realmente é a hormona que estimula o folículo a amadurecer, a fazer com que o óvulo cresça para a fase para que possa ser libertado. Ok? E portanto, o FSH aqui também, o FSH também vai crescer e na verdade ele cresce um bocadinho antes deste pico também do estrogênio, porque ele também, ou seja, o facto do folículo ir amadurecendo e crescendo vai fazer com que o corpo produza estrogênio. E este estrogênio vai fazer com que o nosso endométrio, a camada no nosso útero, vá crescer. O estrogênio está muito associado ao crescimento. Tanto que na menarca, etc., quando o estrogênio começa a aumentar, começa antes ainda da menarca, começa, portanto, a haver o crescimento dos seios, das meninas, das coxas, ok? E, portanto, o FSH estimula também o estrogênio, que é aqui. Enquanto que a progesterona, ela aqui também está baixinha e o pico dela vai ser depois, ok? Depois volta a descer e na nossa face está tudo mais ou menos baixinho outra vez. Progesterona significa progestão. E normalmente é, ok, aconteceu aqui a ovulação, bora lá aumentar. Porque a progesterona, nós depois vamos falar muito nela noutra fase, noutro mês, noutro vídeo temático, ela é estimulada pelo corpo lúteo. E o corpo lúteo é o que fica do folículo depois dele lançar o óvulo, ok? Portanto, lembram-se de todos os sinais, todos os comportamentos, mais energia, conseguimos treinos mais fortes, estamos mais extrovertidas. Nesta fase podemos realmente agendar eventos sociais, festas, aguentamos melhor tudo o que é para fora, damos melhor, não estamos tão emocional, não levamos a mal qualquer comentário que não gostemos tanto, ok? Portanto, isto aqui, este pico aqui, que também tem um pico no FSH, no LH, tem também um aumentozito da testosterona, faz com que nós tenhamos mais capacidade de raciocínio, como já vos disse isto tudo. E queria-vos mostrar mesmo isto. Como também já vos disse, e para terminar aqui esta parte das hormonas, nesta fase folicular, que é o que estamos agora a falar, ela inicia aqui, eu já vos disse isto, mas eu quero dizer-vos outra vez. Quando existe a ovulação, porque existem dois sinais importantes. Quando existe a ovulação, a nossa temperatura basal sobe. Então, a temperatura basal, é claro que isto não é assim, mas é mais ou menos antes da ovulação está mais baixa, depois da ovulação está mais alta. Claro que isto não é assim, não é? É mais um... Ok? O outro sinal, que também vos falei bastante no vídeo anterior, e já falei aqui outra vez, mas quero
é o muco. O muco cervical é o principal sinal de quando a nossa janela aberta acontece. Porque lembram-se, os espermas podem estar até 5 dias vivos e o corpo sabe isso. E portanto, se por exemplo a fase folicular for de 7 dias, imaginem que é de 7 dias, quer dizer que numa pessoa que a fase folicular é 7 dias, no segundo dia ou no terceiro, se houver, não é? Se nós tivermos relações e o esperma ficar lá, ele pode aguentar até à ovulação. E, portanto, o muco cervical é super importante para quem quer engravidar e para quem quer prevenir uma gravidez. Ao olharmos para o muco, quando ele começa a abrir, e também falei isto no último vídeo, o muco e já falei também aqui, o muco fechado é mais seco, às vezes inexistente, isto já disse. O que me faltou dizer foi o muco aberto é mais líquido, é mais... vocês veem-no na cuequinha, é mais perceptível e vocês começam a perceber, ok, eu estou a entrar na minha janela fértil. Que é quando, na verdade, o óvulo... Bom, o óvulo pode ser fecundado aqui, depois da ovulação, mas os espermatozoides, células masculinas, podem esperar por ele. E nós consideramos aquilo a janela fértil, o corpo ajuda eles a subirem e daí o muco de porta aberta, para eles ajudarem. São como estradinhas, autoestradas para eles, para facilitar a entrada deles. Ok? Eu há pouco referi um pouco o muco vertical, mas eu não terminei o raciocínio que queria vos dizer, que queria vos ensinar. Por fim, só dizer-vos que, portanto, além de, na sabedoria do povo, a fase folicular ser a fase associada à primavera, ela também é associada à lua crescente e à donzela, o arquétipo da donzela. Eu gosto muito de usar os arquétipos, eu acho que eles nos ensinam muito, e arquétipos é como que uma ajuda numa visualização de certos comportamentos, certos pensamentos, certos perfis. Arquétipos é como certos perfis. Desculpem. E o arquétipo da donzela, associado à fase folicular, é, bom, como de esperar, é quando nós somos meninas, antes, mais inocentes. E então a primavera, a fase folicular, é quando nós estamos mais abertas ao mundo. Outra vez a mesma coisa, mas a donzela, ela é inocente. Então nesta fase, aqui o convite que eu vos queria deixar, e isto é mesmo a última parte antes das 3 leituras rápidas que costumo fazer. A donzela, o convite que vos quero fazer nesta fase é que sejam realmente donzelas. Dancem, cantem, digam sim a algo, digam sim à vida, porque na verdade nesta fase nós sentimos bastante paixão. Digam sim ao que sentem, experimentem coisas novas. Querem experimentar algo novo? Não vão experimentar lá na vossa fase lútea, vão experimentar agora. E não se esqueçam que esta fase pede-nos que nos comprometamos com algo que nós temos paixão, que nos dá motivação. Não vai haver sem motivação, mas nesta fase é mais fácil, nós sentimos. E portanto, digam sim a algo, comprometam-se com algo que na verdade vai ser a vossa criação. O verão vai vir e no verão o que é que acontece? Frutos. E não, o fruto não precisa ser uma gravidez. Pode ser várias criações.
Então nós cíclicas, temos este poder da renovação e a cada ciclo nós temos esta fase que nos faz sentir apaixonadas por uma das nossas criações, algo que nós queremos criar. Pode ser algo novo, pode ser algo que ficou meio adormecido e que agora voltamos a sentir essa paixão. Se calhar hibernarmos na menstruação, mas agora estamos outra vez a sentir muita energia e temos que aproveitar. Boa. Último ponto. Então, normalmente eu leio aqui 3 coisitas, porque o mês de Abril normalmente eu coloco aqui algumas dicas, alguma informação adicional, ciência, exercícios, qualquer coisa. E normalmente aqui nos vídeos temáticos eu leio 3 ao acaso. Portanto, escolhi aqui o 4 de Abril e diz assim. Portanto, dica. Agenda os eventos sociais para esta fase. Já referiste. Grande capacidade cognitiva e tu estás muito mais social. Estás social. Aproveita. 9 de Abril. Informação adicional. Também já sabem. Já falei disto. Os espermatozoides podem viver até 5 dias dentro do útero. Portanto, a janela fértil não é apenas na fase da ovulação, mas começa antes. E daí seria importante perceber o muco cervical. E ele também é um ótimo sinal de saúde. Não se esqueçam que o ciclo menstrual é um sinal vital para as mulheres. E ajuda-nos a perceber tanto sobre a nossa saúde. Já passei para maio? Ok. 30 de Abril. Hoje é que dia? Certo, deixa eu ver se hoje tenho aqui alguma coisa. Tenho. As hormonas cerebrais envolvidas nesta fase são FSH e LH. Nos homens, a FSH estimula a produção de espermatozoides. E por último, eu sei, disse 3, mas eu queria ler deste dia, que é dia 27. Dia 30 de Abril, que é o último, que foi onde eu abri. É esta dança de hormonas que se perde quando não temos o ciclo menstrual. Por exemplo, quem toma a pílula hormonal não tem o ciclo menstrual. E é esta dança que nos dá saúde, dá-nos fertilidade e dá-nos homeostase. Então é tão importante. É tão importante. Deixo-vos com isto. Agradeço. Com amor. Tchau! Até o próximo vídeo.